E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no canal da MTED. Hoje, para falar de um assunto bastante interessante, que são as unidades móveis de saúde que a Mercedes-Benz tem apoiado aqui no Brasil. Tinha uma em projeto piloto e o negócio ganhou corpo, agora são 8 unidades, né? Mas 7 foram incrementadas. E para falar sobre esse assunto, temos Maurício Maza, que é o diretor de Tecnologia da Informação da Mercedes-Benz do Brasil, correto? Isso mesmo, Gustavo. Seja bem-vindo, Maurício. Um oi para todo mundo que está ouvindo a gente, assistindo. Oi, Roberto e Gustavo. É isso mesmo. Maurício, é o seguinte, eu queria te fazer uma primeira pergunta, ou seja, as primeiras coisas antes, né? Como é que se diz, né? Seguinte, como é que vocês definiram a configuração dos caminhões? Porque são oito unidades, tudo cavalo mecânico. Que modelo que é? Como é que vocês escolheram isso? E a gente vai continuando logo em seguida. Vamos começar com essa resposta. Legal, Roberto. A gente, na verdade, todos os nossos projetos partiram de uma ideia original que nasceu aqui num grupo de discussão com vários funcionários da Mercedes, em que a gente começou a pensar como a gente poderia impactar a sociedade no futuro. Essa discussão começou até antes da pandemia. A gente já estava discutindo sobre a sociedade, o que a gente chama de sociedade 5.0, né? O mundo pós-revolução tecnológica, com o ser humano no foco, a parte humana realmente no foco da sociedade, e o respeito e essa coexistência com o meio ambiente. Então, a gente tinha muito isso na cabeça. Qual vai ser o papel de uma montadora, de uma empresa que cada vez mais funciona para todos, que move o mundo? Como vai ser o papel dessa empresa numa sociedade 5.0 daqui talvez a 50 anos, 30 anos, alguma coisa assim? E dessa discussão surgiu essa ideia da gente começar a se envolver também mais com fatores humanos, né? E a gente trabalhar a mobilidade para conectar saúde, educação, uma série de outros fatores, entretenimento e coisas afins com a sociedade, invertendo o conceito de que a sociedade tem que ir atrás dessas coisas que são fixas, chumbadas, concretadas no chão, e falando, poxa, como é que eu mobilizo esses aspectos e eu levo essas atividades até a população onde ela está, até a sociedade onde ela estiver. E aí a gente começou justamente essa discussão, ainda assim, no estágio super brainstorm mesmo, né, de qual poderia ser o papel de uma empresa como a Mercedes-Benz nesse mundo. E quando a pandemia chegou, a gente teve talvez a oportunidade de colocar essas coisas em prática e falar, olha, não precisa esperar talvez 30 anos, 50 anos, a gente precisa disso agora, né? A gente precisa essa mobilidade da saúde agora para atender tanta gente que está sofrendo para acessar a saúde que hoje é de alvenaria. E aí a gente acabou fazendo a unidade piloto e, como vocês comentaram, né, a gente falou, poxa, é um negócio que realmente fez diferença para a vida das pessoas, então agora como que a gente pode dar os próximos passos? E aí chega realmente na resposta da sua pergunta, né? A gente começou com essa experiência que a gente adquiriu com a primeira unidade a conversar com operadoras de saúde. Então, o Einstein, que é um dos nossos parceiros, o pessoal da CIES, que ajudou a gente na primeira carreta, uma série de entidades que hoje já fazem esse apoio para a população, e a gente falou, olha, o que precisa? O que a gente pode embarcar efetivamente num container, numa carreta, que a gente pode levar ao redor do Brasil, né, seja na periferia dos grandes centros, seja mais para o interior, o que práticas médicas, o que é necessário para cada lugar, onde é mais importante você ter talvez oftalmologia, clínica geral, a gente ter as práticas de acordo com o que cada lugar precisa, e aí entra a especificação
de cada carreta e de cada cavalo mecânico também que vai ajudar a puxar essa unidade, né? Porque a gente sabe que se você pegar, por exemplo, unidade de tomografia, o que a gente precisa em termos de isolamento, de radiação, peso dos equipamentos, ar-condicionado embutido, esse tipo de coisa, tudo isso adiciona peso, adiciona sensibilidade na própria carreta, né, no equipamento, e que aí você deveria definir qual é o melhor cavalo que vai puxar esse tipo de carreta. A gente tem que pensar na potência, a gente tem que pensar na disponibilidade, a gente tem que pensar nas condições das estradas por onde a gente vai passar, a gente tem que olhar que tipo de tecnologia a gente precisa ter de roteirização, de amortecimento, de segurança, de uma série de coisas, e aí a gente determina tanto o implemento, né, a carreta, quanto o resto da infraestrutura, inclusive o cavalo mecânico que vai puxar essa carreta. Então, a gente pode dizer que cada uma delas é um projeto, né? Elas não são produtos, elas são soluções que elas são customizadas e desenhadas para atender aquela necessidade específica que uma determinada prática médica requer para atender uma certa parte da nossa população em um determinado lugar. Então, é muito mais parecido com um projeto do que com um produto, né? É realmente uma solução. Então, são 8 projetos desenhados e que já... Bom, se as carretas já estão sendo produzidas para serem entregues aí no meio do ano, mais ou menos, vocês também já têm mais ou menos um roteiro delas, né? Por onde vão passar, quanto tempo vai ficar, que regiões do Brasil ele vai atender, vai ter um foco mais concentrado aqui no Sudeste, Sul, pela proximidade geográfica, ou vocês vão mandar para a região Norte, ali, região do Amazonas, onde está tendo né, problemas seríssimos da pandemia, enfim, o que está sendo planejado aí? Bom, Gustavo, a gente tem, claro, a ideia é que esse projeto seja o mais abrangente possível, né? A gente sabe também, claro, que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas da sociedade do país, a gente sabe que isso é mais uma ferramenta para ajudar a população, mas a gente tem sim essa ambição de não estar só nos grandes centros, a gente tem uma ambição, dependendo do tipo de carreta e do tipo de parceiro, de focar em um público específico, e dependendo da prática médica também, a carreta tem mais característica para ser itinerante ou para ela ficar tempos maiores em locais fixos, né? Então, você pega uma carreta que tem um tomógrafo dentro, normalmente ela é feita para se deslocar e ficar um tempo em um lugar, normalmente 6 meses, 8 meses em um lugar. Depois ela se desloca de novo e fica novamente um tempo fixa. Então, dependendo do que a gente tem dentro, se a gente está falando de odontologia, se a gente está falando de tomografia, se a gente está falando de clínica geral, oftalmologia, você tem mais mobilidade ou não com com a solução, com o equipamento. Então, a gente está olhando muito público-alvo, então a gente tem pelo menos 2 dessas carretas, que o público-alvo são os colegas caminhoneiros, que são os nossos heróis da estrada, né? Quem tem mantido o Brasil se movimentando durante a pandemia. A gente sabe que esse é um público extremamente exposto, por exemplo, a problemas de pressão, problemas cardiovasculares. Então, a ideia é, para esse público em particular, a gente ser mais móvel, a gente ser mais itinerante, a gente rodar mais o Brasil e a gente atender, não com equipamentos talvez tão sofisticados e caros, mas com equipamentos que abrangem a saúde cardiovascular, para a gente poder atuar para esse público específico e onde ele está, então onde o nosso caminhoneiro está passando, onde ele para descansar, como a gente pode chegar até ele sem fazer ele ter que vir até nós, né? Então, essa é uma parte do público. E a gente tem outras práticas que aí elas precisam ficar um pouquinho mais paradas, né? E aí a ideia é ficar, talvez, alguns casos 2 meses, outros casos 6 meses parado. Então, isso determina as rotas que a gente vai seguir. As rotas não estão limitadas a uma região do Brasil, então a gente tem algumas previsões, sim, de chegar até o Amazonas, mas a gente precisa respeitar também algumas limitações. O Amazonas é um caso muito particular, quando a gente vai
para o Pará, para o Amazonas, por exemplo, o deslocamento, muitas vezes, mesmo por terra, é muito complicado, né? A gente sabe, todo mundo conhece a situação das estradas como a Transamazônica, quando a gente chega em lugares mais próximos da fronteira com Peru, com Venezuela, etc., que a gente sabe que a gente tem mais restrições. O que a gente está sempre pensando é como a gente consegue rapidamente, porque a gente tem um número limitado de carretas, como que a gente consegue rapidamente chegar nesses lugares que são mais vulneráveis e a gente pode causar um impacto maior. Tem um grande limite? Não, a gente poderia, por exemplo, no Amazonas, Pará, essas coisas, nada impede que a gente monte praticamente um hospital sobre balsa, né? Que você coloque 3, 4 carretas numa balsa e faça um hospital flutuante. Então, a gente sabe que as possibilidades são enormes. O que depende efetivamente é quão eficiente a gente pode ser nesse impacto para a sociedade. Então, a gente tem rotas móveis, a gente tem algumas outras um pouco mais fixas nessas 6 carretas, e a gente não vai se limitar a uma região em particular ou só a zona urbana. A ideia é realmente que a gente seja o mais abrangente que a gente puder, ainda sendo eficiente com o impacto que a gente causa, né? A pior coisa que pode acontecer, na verdade, é você colocar a carreta, por exemplo, para circular, ou algumas carretas para circular demais, e aí não conseguir causar o impacto, né? Aí você só tem deslocamento e não tem atendimento. Então, todos esses fatores pesam para a gente na hora de decidir, e essa parte é muito coordenada pelos nossos parceiros, que são os especialistas, né? O Einstein, o CIES, que são especialistas na operação da saúde efetivamente e que nos ajudam a fazer essa determinação. Você não tem modelo de caminhões? A gente tem quais são as carretas, a gente hoje já tem os projetos já estão em andamento. As nossas 7 carretas, a gente tem 2 que são praticamente como se fossem de clínica geral, a gente tem mais 2 de odontologia, a gente tem uma de ressonância, então a gente tem hoje já os modelinhos. O que a gente precisa sempre confirmar é quando elas vão ser colocadas em operação, e aí os nossos parceiros também, entendendo qual é o momento que elas vão poder entrar em operação, ajudar a gente a determinar naquele momento onde é mais importante fazer a rota. Então, a gente não tem tudo fechado ainda em termos de rota, mas a gente já sabe quais são os modelos que a gente vai fazer, porque elas já estão em construção, né? Inclusive, a primeira deve ficar pronta agora. Quais cavalos mecânicos que você vai puxar essas carretas? Então, a gente normalmente tem usado ou o nosso novo Actros ou o Axor como os 2 grandes cavalos mecânicos que puxam essas carretas. São normalmente os 2 que são os nossos veículos que têm maior potência e que são as nossas escolhas naturais para fazer esses trajetos. Mas, claro que, dependendo da situação, do local em que for, a gente pode, eventualmente, falar, não, olha, aqui a gente precisa ter um atego, dependendo das restrições de circulação, etc., a gente pode ser flexível com relação a isso. Mas, em geral, quem puxa as nossas carretas em função do peso, da tecnologia, etc., é o novo Actros e, eventualmente, o nosso Axor também. E você não precisa também ter um cavalinho fixo por uma determinada carreta. Se ela for ficar meses estacionada em algum lugar, o cavalinho vai, deixa ela, vai embora e depois volta a buscar. Isso, exatamente. Então, dependendo do circuito, né, que a gente for fazer, você tem opção de fazer esses movimentos, da gente fazer o transporte e depois a carreta ficar localizada por um certo período. Em outros casos, a gente vai ter uma itinerância um pouco maior, né? E aí isso vai determinar quanto tempo também o cavalo tem que ficar junto com a carreta. São todos fatores, é o que eu falei, que a gente tem que olhar não só rota a rota, especialidade a especialidade, mas também o momento e como a gente pode causar maior impacto, né? Se o maior impacto for justamente determinado por ser mais itinerante, aí a gente vai disponibilizar também a combinação do cavalo com a carreta por mais tempo.
Então, tudo depende dessa combinação e que aí, sim, a gente ainda precisa fechar direitinho com cada uma dos nossos parceiros operadores a rota detalhada, que vai depender de quando cada carreta vai entrar em circulação. Mas é isso mesmo, Roberto. Aí vai ter variação, não é one size fits all, a gente vai fazer um negócio sob medida para cada situação. Uma das carretas que vai ficar aqui na Grande São Paulo, ela vai permitir pequenas cirurgias. Que tipo de cirurgia vai ser feito dentro de uma unidade móvel de saúde aí da Mercedes? Gustavo, eu não sei te explicar também tecnicamente, eu sei que são as cirurgias basicamente de baixa complexidade, né? Então são as que precisam de pouca recuperação, as que precisam, obviamente, são intervenções simples, né? Que não precisam de equipamentos muito sofisticados para serem operadas. Então, a gente sabe que a gente tem que focar a carreta e mesmo essa parte que seja cirúrgica em intervenções que tenham impacto imediato na saúde da pessoa, né? Então, a gente está falando, claro, de algumas coisas simples como para oftalmologia, catarata, esse tipo de coisa, mas intervenções, mesmo que sejam cirúrgicas, dermatológicas, coisas assim, que não envolvem alto risco e que não envolvem recuperações muito longas, né? Então, a gente sabe que o corpo médico está sempre olhando a disponibilidade de insumos, né? Porque a gente tem que ter tempo de recuperação adequado e os insumos adequados, os profissionais adequados também dentro da carreta para aquela prática específica. Então, não são cirurgias de alta complexidade, não são cirurgias de emergência também, né? Claro, a ideia não é substituir um pronto-socorro, mas é fazer pequenas intervenções que podem ajudar o bem-estar do paciente, focando nesses pontos que a gente comentou, da oftalmologia, alguns casos de odontologia, algumas coisas eventualmente cardiovasculares de baixa complexidade, de baixo nível de intervenção. Então, são coisas que são possíveis da gente fazer, mas essencialmente são coisas que precisam de baixa complexidade e recuperação também simples e limitada em termos de dias, né? Tá, normalmente, as pessoas, quando elas vão procurar um médico, ou elas se planejam para ir, porque precisa, estou com algum problema, quero fazer algum acompanhamento, coisa assim, ou vai por uma emergência. Mas a gente, diante de uma pandemia tão forte, né, que está assolando o Brasil, os hospitais estão lotados, vai ser uma demanda um pouco diferente aí. Como que vocês estão prevendo vai ser uma demanda frenética que vocês estão prevendo receber? Ou, enfim, como que está essa questão de planejamento para atender as pessoas mesmo, o público? Porque um dos focos de atendimento vai ser a Covid. Então, o que a gente sempre tem conversado com os nossos parceiros, né, Gustavo, que assim, primeiro, apesar da pandemia, o resto das doenças e problemas que a população tem, eles não param, né? Eles não dão trégua por causa do Covid. Então, claro, a gente tem que se manter sempre alerta, preocupado, manter todas as condições de segurança, higiene, tanto dos pacientes quanto dos profissionais que vão trabalhar nas unidades, motoristas, etc. Mas eu acho que o ponto principal é a gente ajudar nas pequenas coisas que às vezes fazem muita diferença na vida das pessoas, como a parte oftalmológica, né? A gente tem hoje muita gente que tem coisa simples, tem problema simples, ou que precisa, na verdade, até de um diagnóstico para poder fazer medir o grau certo de um óculos, coisa assim, que as pessoas hoje não são atendidas em função da distância, do acesso à saúde. Então, eu acho que um dos pontos principais não é trabalhar na emergência com essas carretas, não é trabalhar no suporte específico a pandemia, mas é a gente conseguir trabalhar o bem-estar da população e aliviar um pouco, talvez, o sistema público de saúde para que ele possa lidar melhor com as emergências, com o que pode ser levado ou deve ser levado realmente para uma unidade completa de saúde.
Então, a gente tem uma preocupação, e a gente acredita que isso também não é uma coisa de curto prazo, né, ela é uma coisa de longo prazo, que a gente ainda tem muitos problemas de saúde no Brasil, principalmente quando a gente sai dos centros urbanos, que são problemas realmente de acesso à saúde. É a orientação, é o exame diagnóstico, então são as coisas de odontologia, de oftalmologia, que não necessariamente são tão complexas ou emergenciais, mas tem um impacto grande. Você conseguir mastigar direito, você conseguir enxergar direito, isso tem um impacto enorme no bem-estar das pessoas, na capacidade delas contribuírem para a sociedade, de não serem afastadas da sociedade e das atividades do dia a dia por restrições de saúde, que deveriam ser de simples correção, simplesmente pelo fato de elas não estarem em um lugar que tem uma UBS, num lugar que tem um hospital a curta distância. Então, a gente sabe que vai ser sempre um equilíbrio, é o que você falou. São coisas que, às vezes, têm que ser planejadas, então a gente não pode simplesmente chegar em uma localidade, abrir uma barraquinha, né, e falar, agora está vendendo pastel aqui, né, quem quiser pastel vem comprar, tem que ser uma coisa alinhada com a Secretaria de Saúde, com os municípios. Então, são ações que elas são coordenadas, então isso é sempre alinhado com os órgãos públicos de saúde, mas o nosso foco é com certeza nessas intervenções em que a gente pode fazer alguma coisa que contribua para o sistema de saúde de uma maneira mais planejada. Não são centros, não são ambulâncias, né? A gente não está falando de coisas de emergência, a gente está falando de coisas que podem ter um impacto de mais longa duração para a sociedade. Tá certo. Na verdade, então, o foco é o suporte ao atendimento eletivo, né? Porque são coisas que podem ser programadas ou não, né? Mas, enfim, uma coisa que vale a pena a gente levantar também, Maurício, uma parte das carretas vai rodar em áreas rurais ou áreas mais distantes de grandes centros, tá? E a gente sabe que o Brasil não é nenhuma excelência em comunicação de alto nível. Como é que a população vai ficar sabendo que aquele posto volante vai estar passando por ali? Como é que vocês vão comunicar, certo, que o benefício vai estar disponível? Uhum. A gente não sabe nem como é que chega numa internet. Ainda tem isso no Brasil. Eu acho que aí tem dois aspectos disso que você falou. Eu acho que uma coisa primeiro, a comunicação e a preparação para esse serviço. E aí, é claro, a gente conta você ter, por exemplo, parceiros como o Einstein. O Einstein hoje, ele opera, na verdade, para a rede pública, uma série de unidades de saúde, hospitais, clínicas, etc., que são públicos. Então, hoje, os nossos parceiros, eles têm uma experiência em como acionar e engajar essa população, mas vai depender muito da característica de cada uma das carretas. Quando a gente fala, por exemplo, do programa que vai atender os caminhoneiros, aí assim, não faz sentido você pegar e falar assim, olha, eu paro na praça central da cidade, né, do lado do coreto do Banco do Brasil e dos Correios, e eu armo uma barraquinha, a tendinha ali, ou mesmo, por exemplo, num estádio de futebol, né? Faz sentido você estar numa área, por exemplo, de posto de gasolina, numa área de passagem de rodovia. Então, dependendo do lugar em que a gente vai fazer essa campanha, né, a atividade por um certo período, a forma de comunicação tem que ser uma. Então, tem que ser mensagem com base de dados dos parceiros, tem que ser mensagem por WhatsApp, por SMS, mensagem via rádio, tem que ser uma série de mensagens para atingir, por exemplo, os caminhoneiros, nossos motoristas. Quando a gente está falando de outro tipo de intervenção, que aí a gente vai trabalhar com a cidade, a prefeitura, a Secretaria de Saúde, etc., aí essa coordenação provavelmente é feita junto com a Secretaria de Saúde, qual é o local em que a carreta vai atuar, o que pode ser acionado também de ONGs, de entidades de apoio, para fazer aquela experiência ser a melhor possível. Então, cada caso é um caso, mas a comunicação sempre tem que ser focada na mídia que vai atingir aquela população.
né? Então, vai ser com os assistentes sociais, com o pessoal da própria Secretaria de Saúde, vai ser nas unidades de saúde mesmo, que vai ter orientação, ou vai ser uma campanha para que o caminhoneiro passe no posto, na estrada, e tenha o atendimento lá. Vai ter um pouquinho de tudo, com certeza, nessa estratégia de comunicação. O outro ponto é como é que você faz a comunicação de dentro da carreta para fora, porque é o que você falou, né? A nossa infraestrutura no Brasil, ela não é uma infraestrutura madura em termos de telecom, etc. E a gente está trabalhando, com certeza, com telemedicina, a gente está trabalhando com uma série de informações, resultados de exame, etc., que a gente não pode, na verdade, esperar a carreta acabar todo um ciclo de um ano, né, rodando pelo país para entregar os exames que foram colhidos, esse tipo de coisa, para depois dar um retorno para as pessoas. Então, a gente tem que ter capacidade de comunicação para dentro e para fora da carreta, muitas vezes contando com satélite, contando com telefonia 2G, 3G, etc., para a gente interagir, seja na telemedicina, para fazer as consultas remotas com alguns médicos especialistas, que está previsto em projeto a gente ter telemedicina, e para a gente enviar e receber exames, resultados, esse tipo de coisa, para poder interagir com a população. A gente sabe que o caminhoneiro ele não vai poder fazer um exame, por exemplo, e ficar lá 2 dias esperando sair o resultado, né? O caminhoneiro faz o exame e segue viagem. Depois a gente tem que entrar em contato com esse caminhoneiro e falar assim, olha, aquele exame que você fez lá 2 dias atrás, está aqui o resultado, essa aqui é a orientação, como é que a gente entra em contato, como dar a sequência, porque se é um programa que a gente não quer só fazer esse atendimento spot, né, ali, oportunista, a gente quer ter uma relação e olhar o bem-estar desse caminhoneiro ou do cidadão que foi atendido, a gente tem que ter as formas de fazer a comunicação com as pessoas por longos períodos de tempo, né? Acompanhar de verdade. Eu acho que esse é um dos pontos principais. O que a gente tem como espírito, é claro que a gente está falando ainda de uma etapa embrionária desse processo, mas o espírito é levar a saúde para as pessoas, não é levar só o atendimento. E levar a saúde pressupõe que a gente tem que ter esse contato, a gente, digo, ecossistema, né? As empresas todas que participam dessa iniciativa têm que manter um contato com a população para ser presente e fazer a saúde ser presente também. E não eu só ter aquela interação, uma transação, fiz o atendimento, acabou. Né? A gente sabe que saúde é uma coisa de longo prazo. Então, a comunicação tem esses dois lados. Tem o lado de saber que a iniciativa está chegando e depois como trabalhar a comunicação naquele momento e depois ao longo da jornada para manter esse contato. E nos dois casos a gente tem esses desafios da infraestrutura, da comunicação no Brasil, das distâncias enormes que a gente tem, né? Então a gente sabe, a gente até fala muito, né, que as estradas falam, a Mercedes ouve e entende os sotaques, né? Porque a gente sabe que você precisa ter o jeito certo de falar com cada público em cada lugar para ter o impacto que eles precisam e merecem. Tá, e uma outra coisa, Maurício, que é extremamente importante. A equipe médica, ou a turma do atendimento que vai estar nas carretas, eles vão acompanhar a viagem ou vão prestar o serviço pontualmente nos lugares onde a carreta vai parar? Você vai contratar procedimentos e pessoas locais. É o médico que vai sair aqui de São Paulo ou você vai para Belém, você vai pegar o médico de Belém? Como é que você vai fazer isso aí? Eu acho que, de novo, eu até peço desculpa, Roberto, que às vezes eu não consigo dar as respostas tão objetivas, porque esse tema é um tema super complexo, né? Eu acho que, de novo, vai depender muito da disponibilidade da prática, né, de profissionais da prática médica, aquela específica em cada lugar. Então, a gente provavelmente deve ter mais de uma equipe trabalhando em cada carreta ao longo desses percursos, dessas rotas.
a gente não deve ter a mesma equipe médica. Eu vejo a equipe médica que vai trabalhar nas carretas, assim como os motoristas, etc., como uma tripulação de avião, né? A gente sabe que você tem um limite de horas, você tem um limite de deslocamento, a gente tem que ter um equilíbrio entre o quanto você vai deslocar a equipe, investir as horas da equipe em deslocamento versus em atendimento. Então, tudo isso tem que ser balanceado. Provavelmente, a gente vai ter algumas equipes regionais que podem atender certas faixas, certos raios, né, de atuação, e que a gente fala, olha, oftalmologia, quando a gente está falando da região do Centro-Oeste, nesse raio de atuação aqui perto dessas cidades, a gente deve ter uma equipe que pode se deslocar junto com a carreta, mas dentro daquela área específica, ou por aquele período de tempo. Então, cada prática, cada atividade, quando a gente entende o atendimento versus deslocamento, o conhecimento específico daquela prática naquela região, disponibilidade de profissionais, respeito aos horários, esse tipo de coisa, a gente deve determinar essa rotação de equipes. Mas, certamente, a gente vai ter um elemento muito parecido com o que a gente tem hoje na aviação, né? Com aqueles rodízios que a gente tem com as equipes de comandante, comissários, etc., porque a gente sabe que a gente vai ter não só os aspectos econômicos, sociais e de saúde, mas a gente vai ter também todos esses aspectos de segurança, de saúde, de respeito ao profissional que tem que ser atendidos também. Provavelmente você possa usar, por exemplo, um clínico geral acompanhando a carreta, o deslocamento da carreta. E quando precisar recorrer a um especialista, você usa alguém da região. Isso, aí é o que a gente sempre precisa balancear. Se você tem, por exemplo, um equipamento como o tomógrafo, que você precisa ter uma especialização para a operação. Aí talvez eu tenha menos flexibilidade de fazer rotação de equipes. Mas cada prática, no fim, vai requerer um tipo de apoio, e isso, inclusive, pode ser uma oportunidade para você, ao longo desse caminho, desse deslocamento, também ir eventualmente capacitando equipes ao longo do caminho, né? Porque eu acho que isso quando a gente pensa no impacto de longo prazo na saúde, por que não a gente, enquanto se desloca, também pegando equipes médicas e aumentar o conhecimento delas, por exemplo, com a operação de um tomógrafo móvel, como a gente tem instalado hoje na nossa carreta piloto. Então, são todos aspectos, alguns que nós vamos aprender, inclusive enquanto a gente executa, né? Porque eu acho que é um grande aprendizado para todo mundo que está fazendo isso. E a gente, com certeza, a cada interação que a gente tem, a gente vai melhorando alguns aspectos, né? E a gente vai testando, percebendo se esticou um pouco demais a corda, volta, arruma. O importante, na verdade, é a gente ter todo mundo com o espírito e o coração aonde a gente tem que estar, que é nesse atendimento para a população do melhor jeito possível. É o seguinte, como é que vai ser, por exemplo, a questão de suporte das comitivas? Vocês vão contar com o apoio da rede? Vocês vão botar uma van acompanhando os caminhões, como às vezes a gente vê em alguns outros projetos? Mais ou menos, a grosso modo, como é que vai rolar isso aí? Bom, já que você falou que eu sou super explícito, eu vou ser explícito nessa daí também. Essa pergunta eu não sei te responder, Roberto. Essa pergunta a gente pode depois voltar aí para o pessoal, mas eu não sei exatamente como é que vai funcionar o apoio. Eu sei, claro, que toda a rede de concessionárias está super disposta a ajudar e participar, então também estão super abertos, sempre participam com a gente, porque são super parceiros. Então a Assobens, que é a nossa associação, sempre está envolvida com a gente nessas ações. Os nossos parceiros transportadores de ônibus também são parceiros de longuíssima data, que sempre nos apoiam, seja diretamente ou justamente com essas características de apoio, mas eu não sei te precisar agora exatamente nesse caso das próximas carretas como vai funcionar o apoio. Eu sei que é claro que a gente vai contar
com o apoio de todo mundo que pode nos apoiar, porque somos todos para todos que movem o mundo, com certeza. Tá certo. Tá certo, legal, Maurício. Queria agradecer sua participação aqui no canal da MTED, deixar a oportunidade para você fazer as considerações finais antes do encerramento. Não, primeiro, Gustavo e Roberto, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Esse debate, para mim, também é super legal. É uma grande honra poder falar desse projeto para vocês e para todo mundo que está nos assistindo. E a minha consideração final, acho que talvez seja uma reflexão para todos fazerem e uma pergunta que a gente se faça, poxa, por que o cara de TI da Mercedes está aqui falando sobre carreta de saúde, discutindo oftalmologia, odontologia? E aí eu queria, na verdade, fazer o convite para todo mundo que está nos assistindo. Não importa o que você, a sua formação, a sua atividade atual, seja protagonista da mudança. A gente sabe que hoje, todo mundo que hoje está no mercado de trabalho, que mora hoje, que vive na nossa sociedade, vai ter que se reinventar umas 2, 3 vezes ao longo da vida, pensando na expectativa de vida, nas coisas que acontecem na vida, como a pandemia, as mudanças que a gente passa o tempo inteiro. Então, a gente tem que se reinventar. Então, não esperem que o mundo mude, seja você a mudança que você quer ver. Participe, é claro que seja humilde com o aprendizado, então é óbvio que eu não vou aqui me colocar na situação de falar sobre cirurgias de baixa complexidade, média complexidade, sem ser médico. Então, é claro que a gente não vai fazer alguma atividade desvinculado de um especialista, mas sejam protagonistas da mudança, todos sempre pensem o que eu posso fazer para fazer diferença no mundo, que eu quero para os meus filhos, para os meus colegas, para as outras pessoas que moram ao meu redor e que eu quero bem. Então, sejam protagonistas da mudança, ajudem a mudança a acontecer e sejam a mudança que vocês querem ver no nosso planeta, na nossa sociedade e dentro de nós mesmos. Legal, muito bom. Com essas palavras, agradeço novamente a sua participação aqui. E para você que chegou até o final desse vídeo, vou pedir aquele apoio, tem que deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sino para receber as notificações dos próximos vídeos do canal MTED. E o vídeo ficou tão bom que você vai compartilhar. Manda para os seus grupos do Zap Zap, do Facebook, do Instagram, Telegram, em todos os lugares onde quiser e puder. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal.